Ele estava pronto para se casar, alianças compradas, votos escritos, futuro traçado, mas bastou uma noite, uma despedida de solteira, uma peça íntima esquecida e uma verdade suja revelada em tribunal, para tudo desmoronar. Enquanto ela se escondia atrás dos pais, ele expôs cada mentira diante de um juiz. E quando o caso explodiu, o que veio à tona não foi só traição, foi o colapso de uma família inteira. A mãe dela tentou manter a pose, o pai tentou calar a vergonha, mas foi tarde demais, porque naquela sala, com os olhos do mundo sobre ele, a farsa chegou ao fim. Eles queriam dinheiro. Ele entregou provas. Eles gritaram escândalo. Ele respondeu com silêncio e verdades. No fim, ela perdeu mais que um noivo. Perdeu o controle. Perdeu a máscara. Perdeu o palco. Eles começaram o jogo, mas ele terminou com o veredito. A boca da minha esposa traidora se calou de choque quando apareci na festa com a linda esposa do amante dela. Faltavam 3 semanas para o casamento com a Vanessa. Os ajustes do vestido estavam prontos, o local reservado, o cardápio finalizado. O quadro dela no Pinterest tinha sido vasculhado até o último arranjo de flores e decoração da mesa. Eu tinha acabado de pagar a última fatura da banda ao vivo. Vanessa disse que queria uma vibe sofisticada e elegante para a recepção, mas que ainda queria quebrar tudo, seja lá o que isso significasse. O nome dela já estava no meu plano de saúde. Estávamos discutindo nomes de filhos. Logan, se fosse menino. Emma, se fosse menina. Minha vida estava definida e até que recebi uma mensagem que detonou tudo. Veio da Chloe. Não case com ela. Fiquei olhando para o celular. 3 palavras. Sem pontuação. Sem contexto. Chloe e eu não éramos exatamente próximos. Ela era uma amiga antiga da Vanessa da faculdade. O tipo de garota que sabia onde todos os esqueletos estavam enterrados. Tínhamos tomado alguns drinks ao longo dos anos em churrascos e noites de jogos. Ela sempre me pareceu esperta, sarcástica, um pouco direta demais pro gosto da Vanessa. Eu respondi, o que é isso? Ela respondeu quase instantaneamente e não por mensagem. Me encontre. Park Pine antigo. 15 horas, sem emojis, sem papo furado. Cheguei 20 minutos mais cedo. O parque estava praticamente vazio. Céu cinza. Vento soprando folhas secas pelos bancos. Sentei em silêncio, vendo esquilos brigarem por nada, sentindo que a piada já era comigo. Ela apareceu vestida de jeans e um moletom escuro, sem maquiagem, sem firulas. Me notou antes de chegar ao banco. Disse que era a última noite dela como mulher solteira. Disse que merecia. A voz dela não tinha drama, só resignação. Como se ela já tivesse queimado toda a raiva antes mesmo de mandar a mensagem que me trouxe até ali. Por que você está me contando isso? Perguntei. Ela nem piscou. Por que você merece saber com o que está se casando? Olhei por cima dela, além do parque, pronada. Assenti com a cabeça uma vez. E foi isso. Sem raiva, sem perguntas, apenas o silêncio lento de algo quebrando dentro de você. Fui para casa sem dizer uma palavra. Vanessa estava trabalhando até mais tarde. Não esperei. Arrumei as malas. Não tudo, só o que importava. Notebook, passaporte, algumas roupas. Deixei as fotos do noivado coladas na geladeira como uma piada. Peguei o HD do meu PC. Deixei o resto. Quando ela chegou em casa, eu já tinha ido embora. Não bloqueei o número dela. Queria ver ela se contorcendo. No primeiro dia, vieram as mensagens. Onde você está? Está tudo bem? Estou preocupada. No segundo dia, mais agressivas. Você está me assustando. Se isso for algum tipo de crise pré-casamento, pelo menos me liga, por favor. Não respondi. No terceiro dia, cedi. Liguei o celular num motel 2 cidades depois. Tocou em 10 minutos. Finalmente, ela respirou. A voz trêmula. Onde você está? Que diabos está acontecendo? Você sabe muito bem o que está acontecendo. Longa pausa. Dava pra ouvir a respiração dela. Eu não sei. Eu vi as fotos. Silêncio. Você saiu com um dançarino de boate. Não é, ou não é o que parece. Para. Só para. Eu sei o que vi. Eu não dormi com ele. Você acha que eu sou idiota? Eu estava bêbada. Foi um erro. Uma noite. Só isso. E você não pretendia me contar, né? Ia simplesmente entrar naquela igreja, mentir nos votos, e brincar de casinha como se nada tivesse acontecido. Eu não queria que fosse tão longe, mas foi. A voz dela quebrou. Por favor, me deixe explicar. Não assim. Vamos conversar cara a cara. Eu não tenho mais nada pra dizer. Desliguei. Ela ligou mais 20 vezes. Deixei tocar. Depois vieram os áudios de voz, o choro, o pânico, a raiva. Ouvi todos. Não porque me importava, mas porque eu queria destruir cada ilusão até a última. Depois veio a campanha de culpa. As mensagens continuaram. Estou desmoronando. Você é o único que consegue me acalmar. As mensagens vinham de hora em hora.
depois a cada 10 minutos, dia e noite. Ela trocou os textos por áudios, como se ouvir a voz dela fosse me quebrar. Quando isso não funcionou, ela partiu pra culpa. Todo mundo está perguntando: você sabe o quanto estou humilhada? Cometi um erro e você está destruindo tudo. Você está me punindo mais do que mereço. Como se eu fosse o vilão por ter ido embora. Como se traição fosse algo que se medisse em porcentagens. Então começaram as ameaças. Algumas vagas. Não sei o que vou fazer se você continuar em silêncio. Não consigo lidar com isso sozinha. Salvei cada mensagem, cada áudio. Não respondi, apenas documentei. Depois, e silêncio. Como se ela finalmente tivesse ficado sem palavras, ou estivesse planejando algo pior. 3 dias depois, fui pro escritório como qualquer outra manhã, café na mão, cérebro no piloto automático, ignorando o burburinho da recepção. Virei o corredor em direção ao meu andar e parei seco. Vi, e não a Vanessa, a mãe da Vanessa, sentada no saguão. Cabelo perfeito, casaco caro, uma bolsa que provavelmente custava mais que meu aluguel. Ela parecia pertencer a um country club, não parada de forma estranha em frente a um prédio comercial. Os olhos dela travaram nos meus. Ela não sorriu. Podemos conversar em um lugar privado? Ela perguntou. Não respondi. Apenas virei e caminhei até o corredor dos fundos, perto da doca de carga. Piso de concreto, luz piscando. Sem ninguém. Ela seguiu sem dizer uma palavra. Parou comigo perto do elevador de carga. Não se sentou, nem encostou na parede. Vanessa está um caco, ela disse. Fiquei em silêncio. Ela não come, mal dorme, não para de chorar, e esperei. Ela cometeu um erro. Não, eu disse. Ela fez uma escolha. Depois mentiu sobre isso. Ela não dormiu com ele. Eu não acredito mais nela. Ela estava bêbada. Foi uma noite estúpida. Foi uma noite que ela garantiu que eu nunca soubesse. A expressão da mãe dela ficou tensa. O tom mudou, mais afiado agora. Talvez se você fosse um noivo melhor, ela não teria sentido necessidade de agir assim. Aquilo bateu como um tapa, mas não reagi. Agora a culpa é minha? Estou dizendo que talvez ela se sentisse não amada, ignorada. Você é frio, distante, sempre foi. Eu ri, baixo e amargo. Ela planejou cada segundo desse casamento. Eu segui o roteiro dela desde o bolo até a paleta de cores. Se eu fui distante, foi porque achei que estava com alguém em quem podia confiar. Vocês dois eram perfeitos juntos. Ela disparou. Não, eu disse. Ela era perfeita. Quando eu não sabia quem ela era. Ela olhou em volta como se precisasse de ar. Você vai mesmo abrir mão de tudo? Dela? De nós? Não sobrou nada do que abrir mão. A mandíbula dela travou. Você está cometendo um erro, ela disse. Voz gélida agora. E quando tudo isso passar, não espere que ela te aceite de volta. Assenti uma vez. Boa sorte, senhora. Então virei as costas e fui embora sem olhar para trás. Bloqueei o número dela. Mas não era o fim. 2 dias depois, o pai dela apareceu. Não pediu para entrar. Apenas esperou no estacionamento do motel até eu sair para fumar. Estava encostado num BMW prata, mexendo no celular. Quando me viu, guardou o aparelho. Você é difícil de encontrar, ele disse. Dei uma tragada. Não disse nada. Precisamos conversar. Tenho certeza que não. Ele se aproximou. Você a envergonhou. Você humilhou nossa família. As pessoas estão comentando. Ela fez isso sozinha. Ele estreitou os olhos. Já gastamos mais de $30.000. Local, comida, flores, vestido, fotógrafo. Você tem ideia do prejuízo que causou? Ah, eu entendo, eu disse com frieza. Ela trai e eu te devo dinheiro. Você abandonou um acordo vinculativo. Me mostra o contrato. Ele não gostou disso. Sempre achei que você tinha algo errado. Ele resmungou, silenciosa, sempre observando. Minha esposa disse que você tinha olhos de assassino. Devia ter confiado no instinto dela. Olhos de assassino. Repeti. Legal. Ela ainda está disposta a te perdoar. Isso é generoso da parte dela. Ele se aproximou. Demais. Escuta, filho, eu não ligo pro quanto isso feriu seus sentimentos. Ou você aparece e conserta isso, ou vai nos pagar de volta no tribunal. Eu joguei o cigarro nos pés dele. Tenta a sorte. Na manhã seguinte, Vanessa apareceu, mas não de surpresa. Ela mandou uma mensagem antes. Disse que precisava de 5 minutos. Disse que estava estacionada lá fora. Olhei pela janela. Ela estava em seu Lexus branco, motor ligado, os braços agarrados ao volante como se fosse quebrá-lo ao meio. Não sei por que desci. Talvez quisesse ver até onde ela iria cair. Entrei no banco do passageiro. Você está um lixo, eu disse. Ela deu uma risada sem humor. Você também. Sentamos em silêncio por um momento. O delineador dela estava borrado, mas dava para ver que tinha tentado se arrumar. Seus lábios estavam pintados, como se achasse que isso fosse um encontro. Sinto sua falta, ela sussurrou. Não, você sente falta de controle. Ela me olhou, de verdade, como se estivesse procurando alguma versão antiga de mim atrás do meu rosto. Então se inclinou, com a voz baixa. Olha, se isso for fazer as coisas voltarem ao normal, você pode dormir com alguém. Eu pisquei. O quê? Tô falando sério, ela disse. Só uma vez. Escolhe quem quiser. Não vou ficar brava. Quer dizer, estamos noivos. Isso devia contar pra alguma coisa. Eu não quero que isso seja o fim. Você acha que isso é vingança? Eu acho que é equilíbrio. Ela disse cuidadosamente. Você também merece alguma coisa. Depois do que aconteceu, eu a encarei, sem emoção no rosto,
só quieto. Você acha que me deixar dormir com outra pessoa apaga o que você fez? Eu acho que é um gesto. Não, eu disse. É patético. O rosto dela se contorceu. Tô tentando, ok? Tô fazendo tudo o que posso para consertar sua imagem. Eu interrompi. Não seu caráter. Não faz isso. Ela disparou. Não fica aí com esse ar de santo. Como se você nunca tivesse. Eu nunca te traí. Você tá agindo como se eu fosse uma criminosa. Não, eu disse, me inclinando. Tô agindo como um homem que viu a noiva se esfregando em uma dançarina na frente dos amigos e depois tentou me comprar com permissão para sair por aí. Isso não é amor. Isso é destruição. Algo nela quebrou. Ela me bateu. Não com força. Só um tapa rápido no ombro. Depois outra mão aberta no peito. Eu te odeio, ela gritou. Ela me empurrou com força suficiente para me jogar contra a porta. Você é frio, ela sibilou. Você não tem coração. Eu a encarei nos olhos, calmo, inabalado. Não, eu só finalmente consigo te ver com clareza. Abri a porta e saí. Não vá embora de novo, ela gritou atrás de mim. Você não acabou comigo. Eu me virei. Uma vez, você me ofereceu um passe livre. Como um cupom de desconto, eu disse. Isso é tudo que eu preciso saber sobre você. Então eu fui embora. E dessa vez, não olhei para trás. Mas Vanessa não sumiu depois daquela conversa no carro. Na verdade, ela intensificou. Começou a mandar áudios em vez de mensagens de texto, como se ouvir a voz dela fosse me fazer desmoronar, sempre chorando, sempre repetindo o mesmo ciclo. Por favor, vamos conversar. Não consigo comer. Não consigo dormir. Eu faço qualquer coisa. No dia seguinte, ela apareceu no meu trabalho. Estava esperando do lado de fora do prédio, como em algum filme noir dos anos 1940, casaco, óculos escuros, braços cruzados com força em torno do corpo. Eu congelei, depois fui até ela. Se você chegar perto de mim de novo, eu disse, vou chamar a polícia. Atualização 3, na boca da minha esposa traidora se fechou de choque quando apareci numa festa com a esposa e filha lindas do amante dela. O que aconteceu em seguida foi absolutamente brutal. Eu disse, vou chamar a polícia. A mandíbula dela caiu. Você faria isso mesmo comigo? Tenta a sorte. Virei as costas e entrei direto. Ela ficou plantada na calçada, observando. Naquela noite, agendei uma consulta legal. Na manhã seguinte, estava sentado do outro lado da mesa de um advogado num escritório silencioso acima de uma loja de azulejos, cara nos seus 40 anos, direto ao ponto, mangas arregaçadas. Ele examinou as mensagens no meu celular uma por uma. Isso é mais do que suficiente, ele disse. Ela não está te deixando em paz. Aparecendo, explodindo o seu celular. Isso é um padrão. Ela não é perigosa, eu disse. Só está desmoronando. Isso já basta, ele respondeu. Você não precisa esperar até ela cruzar uma linha maior. Ela já cruzou várias. Ele bateu com a caneta contra a tela. O que ela fez no seu trabalho é o que sela o caso. Aparecer onde você trabalha sem convite é pressão. Não é aceitável. Eu me recostei. Ela costumava ser calculista. Agora parece que está pegando fogo e tentando me arrastar junto. Términos não fazem as pessoas enlouquecerem, ele disse. Só mostram quem já estava quebrado. Ele redigiu tudo rapidamente. Me guiou pela linguagem. Isso não vai parar os sentimentos dela, ele acrescentou, mas vai colocar uma parede entre eles e você. 3 dias depois, a ordem foi entregue diretamente a ela por um oficial de justiça. Sem contato, sem ligações, sem mensagens, sem aparecer em lugar nenhum. Eu achava que isso seria o fim. Não foi. Eu achava que isso seria o fim. Não foi. Na semana seguinte, recebi uma ligação de um número desconhecido. E ignorei. Outra ligação. Depois outra. Então uma mensagem de texto, em ela se machucou. Está perguntando de você. Meu coração parou. Liguei de volta. Do outro lado da linha, a mãe dela atendeu, soluçando. Ela tomou comprimidos. Estamos no hospital. Ela quer te ver. Fiquei parado por um momento. A respiração pesada, os pensamentos em turbilhão. Isso é real? Eu perguntei. Você acha que inventaríamos uma coisa dessas? Silêncio. Ela está bem? Estável. Mas, frágil. Muito frágil. Fechei os olhos. Vou rezar por ela, eu disse. E desliguei. Atualização 4. Quando o pai dela apareceu, implorando para que eu reconsiderasse, eu disse a ele que sabia de tudo. A expressão dele foi impagável. Quase uma semana depois, ele me ligou. O pai dela. Podemos nos encontrar? Não acho que seja uma boa ideia. Por favor, só quero conversar. 5 minutos. Nos encontramos em um café perto do escritório. Ele estava tenso, os olhos cansados. Você está se escondendo. Eu o encarei. Meu Deus, filho, ela quase morreu. Ela precisa de você. Ela precisa de ajuda profissional. Ela está fazendo terapia, mas ninguém consegue alcançá-la. Ela não fala com ninguém. Você é a única pessoa que ela ainda menciona. Ela quebrou tudo entre nós. Todo mundo erra. Ela destruiu minha vida. Ela mentiu, me traiu,
manipulou, implorou, gritou e ameaçou. Isso não é amor. Isso é obsessão. Ele ficou em silêncio. Ela não vai se recuperar, ele sussurrou. Ela não era assim antes. Você a mudou. Você a ensinou o que é verdadeiro amor. E agora você está tirando isso dela. Eu não tirei nada. Ela jogou fora. E se ela tivesse me amado de verdade, não teria me machucado como fez. Ele ficou ali sentado, sem palavras. E sabe o que mais? O que? Eu sei sobre vocês. Sobre o dinheiro. Sobre como vocês me testaram. O rosto dele ficou branco. Ela me contou. Vocês queriam ver se eu era digno. Se eu passava no teste. Mas veja só, parece que ela foi a reprovada. Ele ficou olhando para mim, chocado. Espero que ela melhore, eu disse. Mas isso, nós dois, acabou. Levantei-me e fui embora. Eu me virei. Dessa vez, não olhei para trás. Ela não pulou. A sala do tribunal não estava lotada, mas a tensão a tornava sufocante. Os pais dela estavam sentados à mesa do autor, rígidos e polidos, a mãe de pérolas e postura impecável, o pai com um terno sob medida e uma expressão arrogante que não durou muito. Vanessa não estava lá. É claro que não estava. Ela deixou que eles lutassem suas batalhas enquanto permanecia escondida. A audiência começou rápida. O advogado dos pais dela se levantou e recitou a alegação como um roteiro. E meus clientes investiram recursos substanciais para uma união formal que foi abruptamente abandonada pelo réu. Isso causou não apenas prejuízo financeiro, mas também sofrimento emocional. Meu advogado se levantou, imeritíssimo. Permissão para responder diretamente? O juiz assentiu. Prossiga. Ele caminhou até a frente, calmo, controlado. Vamos falar sobre por que esse casamento não aconteceu, começou ele. Não em teoria, em detalhes. Ele largou um fichário cheio de mensagens impressas e capturas de tela sobre a mesa, com um baque sólido. Estas são mensagens trocadas entre a senhorita Vanessa Morgan e suas amigas dias antes e depois da despedida de solteira. Ele pegou uma sacola plástica lacrada e selada de sua pasta. Dentro, uma delicada peça de lingerie de renda branca, etiquetada. O juiz piscou. A plateia murmurou. Estes itens foram recuperados com um homem chamado Marcus Bell, continuou meu advogado. Estes foram recuperados com um homem chamado Marcus Bell, repetiu meu advogado. Ele foi o artista da despedida de solteira da senhorita Morgan. Deixou a cidade logo depois, mas foi recentemente localizado e entrevistado. Meu advogado virou uma página do fichário. Ele forneceu uma declaração juramentada. Confirma que a senhorita Morgan deixou o local com ele naquela noite. Passou a noite em seu apartamento e deixou isso para trás. Suspiros audíveis. O juiz se inclinou para frente, ajustando os óculos. Está dizendo que isso veio diretamente da pessoa envolvida? Sim, meritíssimo. Ele também afirmou que a senhorita Morgan disse a ele, e cito, é minha última noite como mulher livre. É melhor aproveitar. A mãe dela soltou um som fraco e envergonhado. A mão do pai se contraiu sobre a mesa. O autor contesta alguma dessas informações? Perguntou o juiz, com voz afiada. O advogado deles gaguejou, meritíssimo. Meus clientes não estavam cientes desses acontecimentos. Essa é sua defesa? O juiz retrucou com firmeza. Não estavam cientes? Ele levantou a sacola plástica com 2 dedos, visivelmente enojado. Isso não é como uma noiva se prepara para o casamento. Isso não é uma lesão emocional. Isso é uma encenação. Ele encarou os pais dela. Vocês têm sorte de eu apenas estar arquivando o caso. Ele assentiu em minha direção. Este homem não lhes deve 1 centavo. E sua filha deve a ele a verdade. Ele pausou. E então acrescentou, frio e direto, talvez o que ela realmente precise seja de um espelho. Ele bateu o martelo. Caso encerrado com prejuízo. Eles saíram rapidamente. O pai dela marchava à frente como um homem tentando escapar da humilhação. A mãe o seguia, os saltos estalando atrás, segurando com força os papéis do tribunal em sua mão bem cuidada. Mas, ao passarem pelo corredor do tribunal, a mãe dela explodiu, e isso é sua culpa. Sibilou para o marido, alta, afiada, sem mais fingimento. Ele se virou para encará-la. Com licença? Foi você quem a deixou crescer achando que podia mentir para sair de qualquer coisa. Ah, nem venha com isso, ele rosnou. Você quem sempre encobriu cada erro dela. Eu não encobri. Eu a protegi. Alguém precisava fazer isso. Por que você estava ocupado demais jogando golfe para ser um pai? A discussão explodiu no corredor, ecoando pelas paredes de mármore. Um funcionário congelou atrás da mesa. 2 estudantes de direito pararam no meio do passo. Agora havia espectadores. Ela nos humilhou, gritou a mãe. Ela envergonhou esta família. O pai a interrompeu, apontando para mim, e ele não nos envergonhou. Ela nos envergonhou. Ela se virou para mim, olhos em chamas, dedo esticado, como se estivesse dando seu próprio veredito. E isso é o que você queria, não é? Arruiná-la? Nos transformar em um circo? Eu não me mexi. Vocês fizeram isso sozinhos. Os lábios dela se contorceram. Você é nojento. Eu sorri. E você está dispensada. Antes que ela pudesse cuspir outra coisa, o segurança interveio. Certo? Vamos continuar isso lá fora. Os 2. O pai dela não precisou ouvir 2 vezes. Saiu furioso pelas portas da frente. A mãe dela ficou parada por mais um segundo, respirando pesadamente, olhos fixos em mim como se ainda achasse que poderia vencer com um olhar. Mas o mundo já tinha parado de escutar. Então ela se virou e foi embora. Eu empurrei as portas da
frente e saí para o ar frio da tarde. E lá estava ela, Chloe, encostada na coluna de tijolos ao lado dos degraus, braços cruzados, o cachecol solto ao redor do pescoço, olhos fixos nos meus como se tivesse esperado lá o tempo todo. Eu parei. Você ficou? Eu disse. Achei que alguém devia ficar. Desci os degraus, afrouxei a gravata até a metade, exalei. Aquilo foi um circo. Você foi o único que não parecia um palhaço. Quase sorri. Você viu tudo. Ela assentiu. O colapso, o pai empalidecendo, a mãe culpando a gravidade. E fico feliz que você tenha queimado tudo até o chão. Ficamos em silêncio por um momento. A cidade seguia ao redor. Buzinas, trânsito, a vida continuando. Pela primeira vez em meses, me senti em paz. Quer tomar algo? Ela perguntou. Você parece precisar de algo mais forte que café. Honestamente, eu disse. Só quero sentar em algum lugar tranquilo com alguém que não finge, chora ou joga papelada do tribunal. Ela levantou uma sobrancelha. Isso foi estranhamente doce de se dizer. Dei de ombros. Sou um cara estranho agora. Chloe hesitou. Então apontou com a cabeça para a rua. Estou estacionada na esquina. Vamos ao meu lugar. Tenho um uísque. Em silêncio? Perfeito. Caminhamos lado a lado. Sem toques. Sem pressa. Apenas duas pessoas que passaram tempo demais girando uma ao redor da outra em uma tempestade. E finalmente saíram para um céu limpo. Eu não sabia para onde aquilo iria. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia com raiva, amargo ou quebrado. Eu apenas me sentia pronto. 3 semanas se passaram. Nenhuma mensagem de Vanessa. Nenhuma cena na ponte. Nenhum áudio, carta ou aparição aleatória. Ela sumiu completamente. No começo, pensei que talvez ela finalmente tivesse seguido em frente, encontrado outra pessoa para manipular, ou talvez tivesse enterrado tudo sob terapia e vinho. Mas silêncio nem sempre significa paz. Significa que algo está fermentando. Não perguntei por ela, não procurei suas redes, não me importei. Mas o mundo dá um jeito de entregar notícias, queira você ou não. Foi a Chloe quem me contou. Estávamos no sofá dela uma noite, assistindo meio distraídos a um filme qualquer, quando o celular dela acendeu com uma mensagem. Ela olhou por um momento e depois me entregou. Da minha prima. Ela ainda anda, mais ou menos, no círculo da Vanessa. A mensagem dizia, em Vanessa se internou. Clínica psiquiátrica. Colapso. Os pais tentaram abafar. Li 2 vezes e coloquei o celular de lado. Sem reação. Sem sorriso. Sem satisfação. Apenas um longo suspiro. Ela quebrou? Perguntei. Chloe assentiu. Aparentemente, ela desapareceu por 2 dias. Deixou o celular em casa. Encontraram ela dormindo no carro num posto de descanso a 1 hora da cidade. Ela não lembrava como chegou lá. Está encenando para conseguir simpatia? Chloe me olhou. E não. Isso foi real bagunçado. Real. A mãe dela ficou em silêncio por dias. O pai está ligando para advogados, tentando limpar os registros. E a Vanessa? Bem, acho que finalmente ficou sem gente para mentir. Ficamos em silêncio por um tempo. Chloe, você sente pena dela? Pensei um pouco. Não, disse baixinho. Eu não sinto nada. Isso foi o que mais me surpreendeu. Não o colapso, nem o silêncio, mas a leveza de tudo aquilo. Ela tinha queimado toda a estrutura até as cinzas, e ali, nas cinzas, não restava nada para eu lamentar. É aqui que nossa história termina. Queridos ouvintes, compartilhem suas opiniões nos comentários abaixo. E não se esqueçam de curtir, compartilhar e seguir.